Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo dessa vez. Iremos falar sobre o feudalismo, que é um dos momentos mais importantes e características de toda a nossa história. Ocorrido majoritariamente na Europa. Esse movimento ele foi uma espécie de organização socioeconômica que guiou a vida de toda uma civilização por mais de 1000 anos. O início do feudalismo está relacionado à queda do Império Romano, quando muitas invasões ocorreram na região e faziam com que pessoas, tanto os nobres quanto os indivíduos de camadas mais baixas das sociedades, se mudassem para o campo. E a partir disso, toda uma estrutura hierárquica ela foi criada com base na terra, que serviria ao mesmo tempo como moeda de troca, local de subsistência e principal cenário econômico da época. A seguir, a gente vai saber um pouco mais sobre esse período a qual nós estamos falando. E um breve resumo do feudalismo: com a queda do Império Romano do Ocidente, acontecia uma reestruturação territorial em toda a Europa. Com ela, ocorreu a expansão islâmica, um ponto feudal para o nascimento do feudalismo europeu. E a principal razão para esse fato está no controle político e militar do Mediterrâneo, o que permitiu que a Europa se isolasse comercialmente. Com a expansão que teve em seu ápice com a Batalha dos Poitiers, a sociedade europeia passou por uma série de invasões. Com isso, a nobreza, os camponeses, eles passaram a se isolar do campo, longe das cidades. E assim eles surgiam os reinos bárbaros, ou seja, não romanos, cuja principal origem era a germânica. E a organização dessas sociedades deu os primeiros toques do que viriam a se tornar o feudalismo. O principal reino foi o franco, que tinha uma série de particularidades em relação aos demais. E as mais marcantes eram a centralização política precoce e as alianças com a Igreja Católica, que foi também aqui o que ocorreram os principais divisões de terra e em condados também. E com a sua sucessão de reis, o reino franco ele passou a ser fragmentado em outros filhos do rei Luís e Piedoso a partir de Tratado de Verdun. Como isso, os feudos eles se tornaram hereditários e o feudalismo ele começa a atuar de fato na sociedade europeia. E sua estrutura está pautada na mistura de elementos romanos, germânicos e árabes também. O feudalismo ele está dividido em duas grandes etapas: a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. E a seguir nós veremos cada uma dessas divisões de forma mais detalhada. Tá bom. O que significou o feudalismo? Como nós podemos observar, o feudalismo ele foi mais do que um simples período histórico. Ele foi, na verdade, um modelo de pensar que moldou a vida de pessoas por diversos séculos. E até hoje tem uma grande importância na estrutura de nossas sociedades. E um bom exemplo de sua significância está na edificação com bases no mundo europeu, tanto no aspecto físico como no aspecto de divisão de países e surgimento de reinos e nações. Quando nossos aspectos culturais, que vão desde os idiomas e região, e os costumes gerais dos povos. E tal estrutura, ela também tem uma forte influência em terras distantes da Europa, como é o caso do Brasil também. Afinal, os aspectos estruturais na Península Ibérica e a centralização precoce do poder na região, como por um exemplo, determinaram o pioneirismo de Portugal e da Espanha nas grandes navegações que trouxeram
até a América do Sul. A armadura feudalismo, características do feudalismo. Assim como outros períodos da nossa história, o feudalismo ele traz consigo uma série de características marcantes. Entre elas, nós podemos citar a economia na base agricultura, de subsistência, ausência de comércio ou qualquer outra atividade mercantil, ausência de moedas ou de qualquer tipo de dinheiro, predomínio de troca entre os indivíduos para a obtenção de bens de consumo, centralização do poder, existência do trabalho sérvio. A sociedade feudal. Bom, essa sociedade feudal ela era uma estrutura fortemente estamental e fechada por uma que havia pouquíssima mobilidade social, portanto, alguém nascido em determinada posição não tinha esperança de mudar a classe social ao longo da vida. E a divisão da sociedade feudal era a realeza, a alta nobreza e clero, nobreza média, artesãos ricos, artesãos comuns, servos e os escravos. E a escravidão, embora não fosse uma prática muito comum na época, existia, a maioria dos escravos assim ela era denominados por conta das dívidas ou de guerras. A maioria em relação aqui, então, era de suzerania, vassalagem, que ocorria quando o senhor feudal cedia uma porção de terra ao seu servo em troca de lealdades e serviços por fora. O senhor feudal. O senhor feudal ele era o dono dos feudos, ou seja, das terras que eram cedidas aos seus servos como transação comercial, a sua principal obrigação. E com esse grupo era proteger os seus servos, especialmente em casos de guerras ou invasões. Já os servos, por sua vez, precisavam arcar com uma série de demandas do senhor feudal. Entre elas, podemos citar também a talha, entrega de parcelas da produção total, dízimo dado à igreja, banalidades, taxas de uso de ferramentas do feudo, como os moinhos, corveia, nome dado ao trabalho feito no feudo. Os senhores feudais também detinham um grande poder político e trabalhavam lado a lado com a Igreja Católica, que tinha uma forte influência no período e controlava os viés ideológicos de toda a sociedade. Os reis, por sua vez, observaram um grande declínio de seu poder. A economia feudal. A economia dos feudos era moldada pelas seguintes características. A autossuficiência, tudo que era produzido era utilizado para o desenvolvimento do feudo. Subsistência. Agricultura com baixa tecnologia. O comércio estava presente no período, mas de uma maneira extremamente sutil. O seu principal objetivo era complementar a atividade agrícola e que ele era feito de forma de troca. No entanto, apesar da maioria das pessoas acreditar que a Idade Média ela foi um período sem avanços tecnológicos ou científicos, isto é, verdade, embora essa fase da história não seja marcada por grandes descobertas, houve sim um certo desenvolvimento em áreas como a agrícola e artes em geral. A crise do feudalismo. A crise do sistema feudal ela começou a surgir do aumento demográfico e consequente maior ocupação das áreas agrícolas, levando ao esgotamento e saturação das terras disponíveis. E com o aumento da natalidade, havia pouco espaço e pouco recurso para demandas de tantas pessoas. Isso gerou, além de redução de posses da nobreza, que não tinha mais terras para distribuir,
um grande êxodo que levou tais indivíduos a buscarem maiores oportunidades nas cidades. Assim, se iniciava o crescimento do comércio, com foco nas cidades italianas, que fazia transações com os povos árabes e da região de Flandres. Com as cruzadas, organizadas pela Igreja, ocorreu uma expansão ainda maior do comércio na Europa. Assim, as cidades passavam a observar os servos que saíram do campo para a região urbana e ocorreu o renascimento comercial urbano, dando início ao capitalismo e originando uma nova classe social, a burguesia. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais. Muito obrigado por essas 10 aulas que nós tivemos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês realmente tenham aprendido um pouco. E o meu muito obrigado. Eu sou acadêmico do curso de Ciências Humanas e fico bastante feliz por ter ajudado vocês durante esse tempo. Muito obrigado.